É bom demais, aleluia, aleluia. Nós temos um tecladista novo hoje, contratado. O filho não aguentou 2 cultos, teve que chamar o pai. Benção demais. Olha que o filho é bom, hein? Amém. Quero falar com você nessa manhã maravilhosa. Antes de falar com você a respeito da mensagem, você tem que fazer o curso de líder de GC. GC é tão lindo, é tão maravilhoso, você vive coisas tão maravilhosas dentro do GC, mas você vai viver aquilo que Deus colocou no seu coração e vai espalhar para as outras pessoas. Muitas vezes a gente pensa, meu Deus, eu não tenho capacidade, eu sinto algo no meu coração, mas não tem como eu fazer. Às vezes a gente fala, até eu abro a minha casa, faz o mais difícil, eu encho minha casa de gente, né? Mas muitas vezes nós temos palavras que Deus tem no nosso coração e Deus quer fazer você falar. E é a respeito dos GCs. É o jeito mais fácil, porque você vai estar sentado em uma casa, vai ter 3, 4 pessoas que você vai falar de todo o seu coração. E esse curso do GCs é apenas munição para você caminhar junto de uma mesma visão que todo mundo vai ter igual. Para você entender, meu Deus, Deus me usa mesmo. Amém? E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, o desafio de carregar a visão. O desafio de você carregar a visão de Deus. E hoje a mensagem que eu tenho para você é profética, amém? Você sabe que profético, quando nós pregamos algo profético, o profético ele é lançado, mas o coração que pega tem que dar um grito. Por isso que tem que hoje oh, aleluia. Tem que ser mais pentecostal hoje. Porque se a palavra profética fala com você, você fala aleluia, amém, fale mais, Deus, eu estou aqui. Mas quando for exortação, você fala, é meu amigo aqui do lado, recebe em nome de Jesus, entra na cabeça dele, eu tenho orado, pastor. Mas você tem que bradar em alta voz, amém? Queria ler com vocês Isaías 54, no versículo 1 ao 5, já comece bravando, porque a melhor mensagem profética que tem é a Bíblia, amém? Então vamos ler ela com alta voz, amém? Em 1, 2, 3 e... Aleluia, obrigado Deus pela sua palavra, ó Pai. A sua palavra, ó Pai, com certeza é luz para nossos caminhos, ó Pai. A sua palavra, ó Pai, nos conduz em passos verdejantes, ó Pai. A sua palavra nos dá alegria, ó Pai. E a sua palavra, ó Pai, nos dá um futuro bom, ó Pai. É através da sua palavra, ó Pai, que nós entramos nos seus átrios de louvor, ó Deus. Deus, que mais essa manhã, ó Pai, você fale conosco, ó Pai, porque o nosso coração está aberto para a sua palavra, ó Pai. E a sua palavra deposite em nós, ó Pai, como uma semente e floresça e dê frutos, ó Pai, que o Senhor dará em nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Eu amo a palavra de Deus ela é completa, amém? Quando você lê a palavra de Deus, você fala, meu Deus do céu, é para mim, eu recebo. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que a palavra de Deus, ela não falha. Quando nós entendemos a palavra de Deus e nós lemos ela com toda a clareza, nós vamos entender como foi escrito pelo profeta Isaías, ela é profética para nossas vidas, porque ela aponta o caminho para onde nós vamos andar. A gente não está vendo, mas a palavra de Deus, ela vai apontar o caminho. A palavra de Deus vai nos dar a visão que nós precisamos. É pela palavra de Deus que nós temos a visão que nós devemos andar. Por isso que todas as vezes que nós lemos a palavra, que nós chegamos a um culto, nós falamos, Deus, me mostra o seu caminho, me mostra a sua palavra, para que eu ande no caminho da sua palavra, porque eu tenho a visão daquilo que o Senhor vai fazer. Eu e você somos profetas de Deus, eu e você temos o Espírito Santo de Deus, eu e você decretamos coisas espirituais para o material, e por mais que muitas vezes nós não estamos vendo, mas nós entendemos que a visão quem deu foi Deus. Só que essa visão de Deus, ela nos traz umas perguntas para o nosso coração, porque muitas vezes nós temos visões de Deus, mas será que essa visão que eu estou caminhando, essa visão que eu estou tendo, a motivação do meu coração está em Deus ou está em mim? E eu coloquei aqui algumas perguntas para você responder para você mesmo. A primeira pergunta é, para onde a visão de Deus está te levando? Para onde a visão de Deus está te levando? Por que está te levando para esse lugar? Qual é a problemática desse lugar? Por que Deus está te colocando nesse lugar? E qual que é o problema desse lugar? Porque a próxima pergunta vai falar bem assim, qual é a mensagem que você vai levar para esse lugar? Qual é a mensagem de Deus? A solução, a mensagem de Deus para esse lugar? A quarta pergunta era, para quais pessoas vão escutar essa mensagem de Deus? Para qual povo você vai falar dessa mensagem? Qual povo que é a visão que Deus tem te dado? E a última pergunta é, quem vai ser acrescentado no reino de Deus com essa visão? Quando nós entendemos a visão de Deus, não existe nenhum aspecto que eu ou você vai fazer. Não existe Deus vai me colocar para eu falar, não existe isso. Existe o que Deus vai fazer através de nós. Existe aquilo que Deus tem planejado para o reino dEle. A visão de Deus não é para glorificar você, mas é para glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a visão de Deus. Porque muitas vezes nós confundimos que nós não temos a visão de Deus e nós queremos a nossa visão. Eu tenho um assunto para falar com você. A tua visão é limitada. A sua visão, ela só vai até onde você consegue enxergar. A tua visão é pouca e é fraca. A tua visão não tem sustento. Mas quando nós falamos da visão de Deus, ela vai além daquilo que o olho pode ver. Ela vai além daquilo que as suas mãos podem alcançar. Ela vai muito além, muito distante de toda a sua trajetória de vida, porque a palavra do Senhor é falada e a palavra do Senhor é cumprida. Então Ele tem o sustento para toda a provisão dEle. Porque a visão de Deus é muito maior que eu, Lucas Pino, e você, todo queridão. É muito maior. Não se limite à sua própria visão, que não vai te chegar a uma ruína. A sua visão vai morrer com você no caixão. Mas a visão de Deus é eterna e é celestial. Os planos de Deus são maiores do que os meus. A visão de Deus é muito maior daquilo que eu possa pedir, pensar e imaginar. Desde o ventre da nossa mãe já tinha um plano completo para mim. E é esse plano que nós vamos andar. É nessa visão que Deus está nos levando. Amém? Quando nós olhamos esse texto que nós lemos sobre o profeta Isaías,
O profeta, quando ele profetiza, quando ele é usado para ter as visões de Deus, ele não apenas profetiza para aquilo que ele está vivendo, e ele estava vivendo o começo do exílio, o começo do pior estado do reino de Judá e do reino de Israel, e vivendo em ruínas. Mas mesmo assim, ele profetizava para aquele tempo, mas ele profetizava também para o futuro. Ele falava sobre o Messias que iria vir depois de 700 anos, mas também esse próprio profeta, ele profetizava da segunda vinda de Deus, ao qual a gente ainda nem sabe como vai ser, não sabemos o dia nem a hora, só temos uma profecia que ele falou, então ele vai cumprir, e ele vai voltar a buscar a sua igreja, e eu e você fazemos parte disso. Então, quando eu e você somos profetas de Deus, quando eu e você temos as visões de Deus, a visão de Deus não para em você e em mim, mas sim é celestial. Não tem uma visão limitada, mas tem uma visão pelo Espírito Santo. Mas eu e você que somos filhos, que carregamos essa visão, que entendemos que a visão de Deus não é sobre nós, é uma visão de Deus para nós. Então nós temos alguns desafios para cumprir essa visão. Amém? Ah, pastor, pensei que era só profetizar e viver uma vida completamente no Éden já, que colher frutas e ia ser maravilhoso. Não. Existe um desafio por carregar essa visão. Não era fácil ser profeta naquela época, e ainda não continua sendo fácil ser profeta da sua casa, ser profeta do seu GC, ser profeta da sua igreja, e não é fácil. Mas o primeiro desafio que eu quero falar com você é o desafio de você entender que já está consumado. O desafio de você entender que é sobre você mesmo. Não, pastor, não pode ser sobre mim. Eu não tenho capacidade nenhuma. Não pode ser sobre mim. Quando eu olho a mim mesmo, eu vejo só erros, eu vejo que eu não tenho capacidade. É exatamente assim. É você mesmo, com seus erros mesmo, com a sua ideia meio errada mesmo. Deus, ele vai te forjando no caminho, amém? Mas muitas vezes a gente não quer se colocar nessa posição. Essa posição Deus me usa mesmo. Quando nós entramos ali nos heróis da fé, nós vamos entender que eram todas aquelas pessoas que parece que, pelo amor de Deus, escolheram todo mundo errado. Ah, eu ia escolher o Elon Musk, com certeza. Ia ser muito melhor, ele tem muita mais capacidade. Não, mas Deus escolheu pessoas normais, pessoas como eu, como você, para carregar uma visão celestial. Porque como nós já falamos, a visão não é nossa, a visão é de Deus. A visão é muito maior, muito mais linda. Então Deus, ele vai nos fazer enxergar essa visão. Mas como nós andamos por essa visão, existe uma coisa maravilhosa chamada fé. Por isso que o escritor de Hebreus, ele vai falar que eles são os heróis da fé. Eles não são heróis daquilo que eles fizeram e da visão que eles tinham, mas eles são heróis por ter fé, por caminhar pela visão. Eu e você, não nos falta visão, nos falta fé. Não nos falta Deus, eles têm falado com nós. Nós somos uma igreja profética, uma igreja que nós temos palavras de Deus. Nós estamos vivendo 3 cultos aqui, por quê? Porque é uma coisa profética que Deus falou, então nós estamos vivendo. Mas isso daí precisa ter fé para começar. Quando você vai ter fé para começar os planos de Deus na sua vida, a visão que Deus tirou na tua vida? Ah, pastor, mas eu não sei se vai dar certo. A gente não sabe mesmo, quem vai fazer é Deus, não vai ser nós. Ah, mas tem muitos problemas. Então, nós estamos entrando em um ninho cheio de vespa. E nós vamos dar conta de tudo isso daqui. Vai ser maravilhoso. A sua vida é exatamente igual. Deus deu uma visão e Deus te deu algo chamado fé. Por isso que a fé, o escritor de Hebreus, antes de falar sobre pessoas que andaram pela fé, ele vai descrever a fé. A fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que nós não. Eu não estou vendo nada em mim mesmo, não encontro nada, mas eu só encontro a palavra de Deus. Então eu exerço fé naquilo que Deus quer. Eu exerço fé na visão que Deus quer. Então eu caminho por fé. Então por isso que nós vamos ver quando Enoque,
Enoque, o primeiro herói da fé, vai falar a Bíblia lá em Gênesis que ele andou com Deus. E isso é maravilhoso, amém? Mas vai falar em Judas 14 que ele viu Deus e os seus santos. Ele teve uma visão, por isso que ele andou com Deus. Noé, quando foi construir a arca, Deus deu a visão da arca para ele. Ele mostrou como funciona a arca e ele tinha certeza. Então por isso que poderia ser uma loucura. Mas para Noé, ele estava andando por fé. Ele entendeu aquilo que era para ser feito. Abraão, Deus falou assim: saia da sua tenda, olha para fora, tenha essa visão. Em a sua descendência será como esse grão de areia. Ei, Abraão, olha essa terra, é isso que eu te darei por herança. Moisés, olha essa sarça ardente aqui, você precisa ter a visão que o fogo de Deus te acompanhará, ele não cessará. Ei, você precisa ter essa visão. Jeremias olhou aquele mar de ossos secos e Deus falou para ele assim: ei, o que você está vendo? Qual é a sua visão? Eu estou vendo isso, mas então profetiza, porque você vai ver outras coisas muito maiores. O próprio Isaías, no capítulo 6, vai falar: vir o Senhor assentado no alto e sublime trono. Meu Deus do céu. Tem tantas coisas que Deus quer nos dar visão, mas Ele quer que você permaneça nessa visão, que você foi chamado para essa visão mesmo. Nós vamos ver Daniel que ele tinha sonhos e visões pela madrugada. Então, pelas visões que ele tinha, ele vivia e ele escrevia. Ele era além do seu tempo e ele tinha forças para caminhar. Nós vemos até o apóstolo Paulo, que antes era Saulo. Ele tinha uma visão, mas uma visão que era velha. E Deus deixou ele cego para ele abrir uma nova visão, um novo tempo da vida dele. Ele abriu os olhos, hein? É essa a visão que você vai ter. E a visão que ele teve é qual? Jesus como um raio de sol. É essa a visão que eu e você temos que ter. Amém? Porque muitas vezes não nos falta visão, nos falta fé para alcançar a visão. E nós já falamos isso. Mas às vezes nós queremos saber a visão de Deus, só que muitas vezes nós estamos fechando os olhos para a visão de Deus. Nós vamos ver que nesse tempo do Velho Testamento, eram os profetas que caminhavam com a presença de Deus e falavam com Deus, amém? O povo ficava esperando uma resposta do profeta, amém? Só que numa certa época, existia um profeta chamado Eli. O que é o profeta Eli? O profeta Eli era um profeta que na sua época a visão eram raras. Queria que você lesse comigo, está bem escrito bem certinho, 1 Samuel 3, 1, 2. Vai ser maravilhoso, nós lemos juntos, não tem mais tempo, né? Agora aqui vamos até 5 horas da tarde, aleluia. Deus seja louvado, amém, em nome de Jesus. Vamos ler juntos em 1, 2, 3 e... As visões eram fracas, o próprio profeta já estava cego, mas ele não fala que Deus não dava visões, só que ele não podia suportar a visão mais de Deus, ele não caminhava pela visão de Deus. Então Deus deu uma visão lá atrás, só que você não está fazendo nada para alcançar essa visão, só que você fica acomodado mesmo assim com a visão. É para você ir lá fazer essa visão. Deus está dando visões para você agir com fé, mas a visões requer fé. A nossa maior tristeza não é que nós não temos visão, é que nós não temos fé para alcançar essa visão. E Deus está nos deixando cegos, Deus está nos deixando para trás, porque vai precisar de um estralar de dedos de Deus falando assim: até quando você vai fechar os seus olhos para aquilo que eu estou te falando? Até quando você vai deixar para trás essa visão que eu estou te falando? Haja por fé, não é você que vai fazer, mas é eu que vou fazer através de você. Samuel foi erguido de uma posição porque o profeta em si já não tinha mais forças, já estava cego. Uma nova visão
te dar uma nova estação e um novo romper de fé. Deus está te dando uma visão nova, maravilhosa. Então vocês têm que passar dessa estação para trás. Você não vai mais ficar na estação velha. Era raramente, agora Deus fala comigo. Não, Deus fala com você. Só que a palavra que Deus falou com você, você não se moveu para ela. Então hoje nós se movemos para uma nova estação. Nós enxergamos uma nova visão. E nós temos um novo romper de fé nas nossas vidas. É sobre isso que Deus tem te dado visões, para você abrir os olhos e romper por fé. Aleluia. Me veio um louvor antigo na cabeça agora, que Mila, está preparado, Henrique? Cadê o Henrique? Rompendo em fé. Oh, aleluia. Amém. Essa foi a... Não, calma, respira, não vamos cantar. O segundo desafio que eu tenho para você é o desafio da fundação. Quem trabalha em construção sabe que fundação é a maior parte do seu dinheiro investido enterrado, né? Quando eu estava em Nova York, eu olhava aqueles prédios grandes e olhava para baixo e falei, meu Deus do céu, é muita coisa para baixo. Se for tudo isso para cima, para baixo, é muito maior. E quando nós lemos essa palavra maravilhosa que nós lemos no começo de Isaías, nós lemos com um olhar assim, que meu Deus do céu, Deus vai fazer grandes coisas. Quando nós olhamos assim de primeiro olhar, eu queria que você lesse comigo de volta, o 2 e o 3. Ele vai assim, alargar, vamos ler junto, né? Aleluia, está tudo aqui. Vamos lá, mais uma vez junto, mas bem pausadamente, bem assim. Vamos lá, 1, 2, 3. Lugar da... Aleluia, receba. Meu Deus. Não me peça, estique suas cordas, firme suas estacas. Dá um pause. Firme as suas. Quando a gente lê rápido, fala, não, essa parte não importa tanto, né? O importante é largar a tenda, o importante é ser grande, o importante é viver o extraordinário. Mas no meio de tudo isso, exatamente no meio dentre desses 2 versículos, ele fala assim, firma suas estacas. Coloque os seus rupostás aí da fé forte. Você precisa entender, se Deus quer te dar coisas grandes, se a sua visão é grande, a sua fundação é gigantesca. Deus, Ele não cria profetas em micro-ondas. Não cria profeta assim, não, é aqui, 3 minutinhos vai estar feito, vai ser maravilhoso. Não é assim. Profeta é feito em fornalha de fogo. Profeta é feito da mãe italiana que coloca um molho bem baixinho e bem quente e deixa por horas. Em você é profeta de Deus, o Espírito Santo habita em você. Não fuja dos alicerces que Deus quer fazer na sua vida. Nós somos formados para ser relevantes, e a nossa relevância no reino espiritual quer dizer que você vai ser relevante firmando as suas estacas para baixo. Resumidamente, eu quero falar com você que o chicote vai estralar. Não vai ser fácil. Porque nós olhamos, por exemplo, a vida de José. José é um menino que tinha sonhos, um menino que foi jogado pela cova pelos seus irmãos. Mas nós entendemos que José foi o governador do Egito e brilhou, e foi maravilhoso, e ele tinha tudo na mão. Falei, nossa, isso é maravilhoso, mas cadê o meio? O meio de que ele foi escravo, né? O meio que ele começou a trabalhar, ele começou a dar certo, ele voltou daí ser preso. Não basta ser escravo ou preso. Há um grande lugar para nós estarmos, há uma grande visão para nós alcançarmos, mas a forja é muito grande. Quanto maior a forja, maior vai ser aonde a palavra de Deus vai ser entregue por você, aonde a provisão de Deus vai forjar você até lá. Não fuja da forja de Deus, não queira estar em um lugar de destaque se você não tem uma fundação para aguentar os ventos fortes. Se você não está firmado para aguentar o vento forte. Pastor, mas hoje tem uma forma de você fazer. Hoje você coloca um tráfego pago, hoje você faz um escalonamento de não sei das quantas e o seu nome vai entrar lá em cima. Fala, não adianta estar lá em cima e ser reconhecido pelo seu fracasso. Eu cheguei lá em cima, um fracasso
uma ladeira lá embaixo. Você que está forte, forte, forte. Você não vai ser reconhecido pelo seu fracasso, mas você vai ser reconhecido pelo fogo que colocou você lá, pelo fogo no altar, pelo fogo da forja de Deus no seu altar. Amém? Você não vai ser reconhecido como Felipe Dilon é reconhecido, amém? Quantos conhecem Felipe Dilon? Ele é reconhecido, né? Pela pior música brasileira na face da terra. Oh, menina! Não dá. Deus quer te colocar no lugar alto para você permanecer, porque a palavra de Deus vai estar em seu coração. A palavra de Deus que vai ser falada por você não vai ser sobre você, vai ser sobre a palavra dele. Amém? Nós somos fortes porque nós temos fundações fortes. Amém? Só que também nesse desafio de carregar a visão, nós temos um desafio chamado o silêncio de Deus. Deus, ele dá a visão, mas só que de vez em quando, você que é um pouco mais crente que eu, vai entender que Deus parece que some no mapa. Deus, ele não fala nada. Deus, eu estou orando porque o Senhor ficou mudo. Que o Senhor seja curado em nome de Jesus, amém. Parece que o Senhor não fala. Quando nós lemos lá em a vida de... engraçado, né? Quando nós olhamos a Bíblia lá em Gênesis 15, nós vamos entender que Deus, ele acorda Abraão e fala bem assim: acorde rápido, faça um altar de sacrifício. Coloque lá, e ele deu as especificações exatas. Coloca o cordeiro, coloca os pombinhos, um de frente para o outro, corta no meio, e faça bem certinho do jeito que eu quero. E logo, como Abraão era super inteligente e sabia daquilo que Deus queria, ele fez exatamente aquilo que Deus mandou ele fazer. Qual era a visão que ele tinha? Exatamente aquilo que Deus mandou ele fazer, ele fez. E amanheceu o dia e ele começou a entrar em oração ali, oração, mas só que ele percebeu: cadê Deus? Está tudo feito, eu já fiz tudo certinho, exatamente como estava na visão, exatamente como ele me falou, eu coloquei aqui. E chega ao meio-dia e nada de Deus, e Deus completamente em silêncio. E diz a Bíblia que começou a ficar, não vou falar irritado, mas desconfortável com essa situação, porque Deus falou, Deus tinha que fazer e está demorando muito. Só que chega a parte da tarde do dia, e não apenas Deus não falava nada, mas como aves de rapino, aves ali, os corvos, as coisas começaram a atacar a oferta que Abraão tinha feito com tanto zelo. Então Abraão não estava mais esperando em oração ali Deus agir, mas sim ele começou a se distrair. Deus, eu fiz tanto com perfeição aqui, agora essas aves vêm aqui e começam a destruir o que eu fiz. Deus, o Senhor não vem, parece que está tudo acabando aqui. Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor me mandou, eu entendi a visão, eu preparei tudo, eu esperei o Senhor não fez nada, eu esperei o Senhor não falou nada. Agora, além de eu estar esperando, eu tenho que ficar espantando esses bichos. Mas chega no fim da noite, ali ao anoitecer, ele estava tão exausto por toda aquela frustração, por todo aquele trabalho que ele fez o dia inteiro, e Deus ainda não tinha feito nada, que vai falar que ele adormeceu. Em outras traduções vai falar que ele chegou a desmaiar, desmaiou de raiva. Eu não aguento mais. E chega que ele desmaia. Só que quando ele desmaia, quando ele dorme ali, Deus, ele vem com o fogo e acende o altar. Quantas vezes eu e você estamos na visão de Deus, entendemos a visão de Deus, preparamos exatamente o que a visão de Deus coloca em nosso coração, nós deixamos tudo certinho, mas vendo que Deus, ele não está fazendo ainda, vendo que ainda não é o tempo certo, nós começamos a se distrair com as coisas que estão acabando com aquilo, mas nós esquecemos de entender que quem vai fazer é Deus, quem vai trazer o fogo é Deus. Você faz a sua parte, Deus faz a dele, mas você fica indignado que Deus não faz a parte dele, mas Deus está falando: não é o tempo certo, não é a hora certa, espera.
Coloque seu coração no lugar certo. Você fez, mas agora quem traz a unção, quem traz o favor, quem traz as bênçãos sou eu. Você faz a sua parte, o extraordinário e o milagre, o esplendor sou eu que faço. Então faça a sua parte, que não reclame, que eu vou fazer a minha no meu tempo. Eu e você se distraímos muitas vezes, porque queremos que Deus adiante as coisas para nós, e Deus está falando, eu não vou fazer do seu jeito, eu vou fazer no meu jeito, a visão é minha, não é sua. A visão não acabou porque Deus não está falando. Se Deus te deu uma visão, Ele vai cumprir. Se Deus te deu a visão, Ele vai lançar fogo na hora exata. Ele vai te forjar, Ele vai te colocar ali na hora exata, no tempo certo. Ele vai falar com você para te dar a visão da outra visão que Ele vai te entregar para você. Amém? Quem dá a visão é Deus, quem dá o fogo é Deus, quem dá a visão é Deus, quem dá o favor do fogo é Deus, quem dá a visão é Deus, e quem dá a unção é Deus. A sua vida vai ser cheia de fogo, cheia de unção, cheia de palavras, se você permanecer ali no silêncio de Deus, porque Deus, Ele não esqueceu, porque aquele que deu a visão é aquele que vai cumprir, amém? Amém. Um desafio, mais um desafio de Deus. Acabou o tempo, olha que maravilha. Pode fechar, meu filho, que agora não tem mais horário, aleluia. O ponto 4, quem teve pela manhã não escutou esse ponto 4. Mas o ponto 4 tem o ponto 5 também, amém? Está firme e forte para você essa palavra? O desafio é fazer a vontade de Deus. Porque no meio da visão nós temos o nosso jeito, né? Ah, mas vai ser tão bom se fosse assim. Vai ser tão bom se fosse assado. Nossa, seria maravilhoso se fosse assim, assim, assim. Deus falou, nossa, seria maravilhoso para você. Mas para mim é totalmente diferente. Em Gênesis 22, o próprio Abraão, que entendeu como se faz um sacrifício, entendeu ali como se faz algo para entregar para Deus. No capítulo 22... Deus acorda Abraão novamente, falando bem assim, ei, vamos fazer mais um sacrifício, vai ser maravilhoso. Ele falou, então, ó, o que eu tenho que colocar no sacrifício? Ele sabia as etapas, ele falou, seu filho, a sua promessa, a sua primeira visão vai ser colocada no sacrifício. A sua primeira visão vai morrer. Só que ele entendia os planos de Deus, e agora você vai entender porque ele é um homem da fé. Ele pegou ali o seu Isaac, a sua promessa, aquilo maravilhoso que Deus já prometeu. E ele mesmo vai e corta a lenha. E ele mesmo vai e prepara tudo. E depois chama 2 servos para ir com ele junto com o Isaac. Então ele caminha 3 dias. 3 dias exercendo fé. 3 dias entendendo. A visão não é minha, quem deu o filho não sou eu, é tudo de Deus. Se Deus pediu, Deus vai ter. Deus pediu, Deus vai ter. Porque ele é um homem de fé, porque ele passou 3 dias carregando uma visão para ser matada. Carregando a visão. Mas só que no meio do caminho, o seu filho, que não era pequenininho, seu filho que já era um jovem, perguntou, pai, a lenha está aqui. Está tudo preparado aqui, mas cadê o cordeiro? Pela fé, ele falou, Deus proverá. Deus proverá. Quando eu falo que Deus pede o nosso coração, Deus proverá algo maior. Muitas vezes Deus tem pedido os Isaques para nós. Aquilo que nós mais gostamos, Deus, e nem é pecado muitas vezes, é aquilo que nós gostamos mesmo. Eu falo, não, você tem que sair daí, não, você tem que se mudar, não, você tem que se adequar a isso, falando, Deus do céu, mas era tão bom, a visão que é antiga era tão maravilhosa, e Deus está falando assim, vamos sacrificar. Qual é o seu coração? Está na visão que eu te dei, está o Deus que dá as visões para você. E quando a gente tem um ministério, eu falo ministério dentro da igreja, nós temos que entender que dentro da igreja nós vivemos transições ministeriais.
transições que Deus nos coloca de um tempo, mas depois Deus nos coloca em outro lugar de novo, e assim Deus vai nos caminhando, transicionando e querendo que o reino de Deus avance. Por isso que Abraão não mandou os seus servos buscar lenha, ele falou: tem coisas que eu tenho que fazer. Tem coisas, tem sacrifícios que não é que eu vou mandar os outros fazer, que as outras pessoas vão fazer, não, e eu tenho que fazer, e quando você faz, você tem que fazer perfeito. Por isso que Abraão fala: eu tive a visão lá atrás como faz um sacrifício, é eu que vou fazer esse sacrifício, porque aquilo que eu vou entregar custa muito caro para mim, então não pode ser de qualquer jeito, tem que ser perfeito. Tem horas que Deus ele vai deixar você 3 dias orando e tendo fé. Orando e tendo fé. Deus, eu estou entregando tudo, Pai. Ah, Deus, eu estou entregando a minha chance de documento, Pai. Ah, Deus, eu estou entregando todas as minhas finanças nas suas mãos, Deus. Ah, Deus, eu estou entregando, Pai amado, a distância, Pai. Ah, Deus, eu estou entregando tantas coisas, Pai. E Deus está falando para você: entrega o seu Isaac. Passa esses 3 dias, é os mesmos 3 dias que ali Jesus, ele viveu 3 anos, Jesus, ele passou 3 dias, Jesus morreu em 3 dias, ressuscitou em 3 dias, em 3 cultos, aleluia, meu Deus do céu, alguém quer falar com 3 aqui hoje? Mas Deus, ele quer uma entrega, nossa. Eu vou entregar meu esforço, eu vou entregar e eu vou fazer, mas quem vai prover o cordeiro vai ser Deus. No final, quem vai fazer vai ser Deus. Deus já mandou fogo lá no final, Deus já deu unção. Quem vai fazer de novo vai ser Deus. Aleluia. Deus, ele quer o seu coração. Deus, ele quer o seu sacrifício. E por último, queria já que você se colocasse de pé para fingir que nós estamos acabando. Quando nós falamos desse versículo, Isaías 54, nós vamos entender que nesse versículo ele está falando pautadamente de uma viúva. Ele vai começar falando o capítulo 1 e vai terminar o versículo 1 e vai terminar o versículo 5, falando exatamente de uma viúva, de uma mulher. Quando ele está falando dessa viúva, não é apenas uma figura de linguagem que ele está falando para o povo de Deus, o povo de Deus ali, que era Judá e Israel unidos novamente. Ele está falando de uma outra coisa, ele está colocando 3 pontos de uma profecia na mesma profecia. Ele está relembrando que a viúva que não poderia ter filho era a Sara, são as mesmas palavras no hebraico que vai falar para Sara, e Sara é a mãe que gerou toda essa nação. Então essa Sara que gera nações, que gera os filhos de Deus, Deus ele vai falar naquela época assim, ó: vocês vão ser poucos, mas se lembre daqui, o que eu falei com você, não falei com você aqui agora, mas eu falei com você lá atrás com Sara, eu falei que você terá uma grande nação, que você será mãe. Assim, quando ele fala para Abraão, exatamente ele coloca o posto que vai ser sobre Sara, porque vai ser o filho da promessa de Deus, o filho da visão de Deus é de Sara. Então ele está colocando aí: nós estamos vivendo em ruínas, nós estamos vivendo o nosso pior momento, nós estamos vivendo aqui hoje a pior estação da nossa vida, mas o profeta está profetizando: nós vamos alargar nossas tendas, nós vamos fincar a nossa estaca no chão, Deus vai fazer algo muito grande, ele não vai ter espaço, porque ele lembra no versículo 5, quem está casando com você é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é um marido perfeito. Só que esse mesma figura de linguagem que fala com Sara e fala com o povo de Deus é a mesma figura de linguagem do qual Paulo vai falar em Gálatas. Paulo vai falar com a igreja de Deus. E, resumidamente, Paulo vai falar comigo e com você. Ele vai falar assim: não perturbe vosso coração, relaxe, fique firme na fé.
que aquele que te deu a visão é aquele que vai te sustentar, é aquele que te deu a visão lá atrás, é o mesmo Deus de hoje. Por mais que você tenha vivido em corações, em quebrantamento, em um tempo de ruína, Ele fala bem assim: ei, eu quero relembrar vocês que vocês não são filho da escrava, você é filho da promessa de Deus, e os filhos da promessa de Deus carregam a visão dos céus, e os filhos da promessa de Deus não caminham mais pelos seus passos, mas caminham por fé. Os filhos de Deus, a qual Jesus Cristo concedeu um sacrifício perfeito, a qual já é consumado a Jesus como o sacrifício perfeito. Aquele que era unigênito, aquele que era o único, se forma o primogênito, porque eu e você somos filhos. E quem é filho de Deus tem a promessa de Deus. Quem é filho de Deus faz parte. Quem é filho de Deus tem a mãe lá atrás, a nossa mãe lá atrás. E nós sabemos que toda a tribulação que nós estamos passando, ei, nós olhamos com os olhos da fé. Nós andamos por fé e falamos: Deus vai fazer lindamente nas nossas vidas. Deus, eu sou o filho escolhido de Deus. Deus me escolheu, pegou pela palma na minha mão, lá no ventre da nossa mãe. Deus já fala: eu escolhi você, te dei o seu nome e sobrenome, te dei um caminho perfeito para você caminhar, porque você tem a marca da promessa no seu coração. O sacrifício pela lei que você pensava que ia ser bom, agora Deus, Ele vem falando um sacrifício do coração. Ele vem circuncisando o nosso coração para que nós entre no caminho do Rei da Glória, para que nós entremos no caminho do Rei, e nós somos filhos e fazemos parte da visão de Deus. Eu quero que você ore comigo agora, quero que você feche os seus olhos, eu quero que você mesmo fale palavras de adoração, quero que você coloque a sua vida diante de Deus. Comece agora. Oh Deus, a visão está com os pais. A visão foi dada pelo Senhor, ó Pai. Não queremos fazer da nossa visão a sua visão, ó Pai. Tão fraca é a nossa visão, tão limitada, ó Pai, tão desgastante, ó Pai. Nós fazemos, e as aves, ó Pai, de rapina roubam todo o nosso sacrifício, ó Pai. Mas nós entendemos, ó Pai, que quando nós entregamos o nosso Isaac, quando nós entregamos, ó Pai, aquilo que o Senhor nos deu mais de precioso, ó Pai, o Senhor trará o Cordeiro perfeito, o Senhor trará a recompensa perfeita, o Senhor fará nós entrarmos no Santo dos Santos, ó Pai. Ó Pai, muito obrigado, ó Pai, por nós termos acesso à presença gloriosa de Deus, por nós termos a nossa visão aberta, a visão que Deus tem nos dado, ó Pai, a visão que Deus tem nos constituído, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.